Olá, iluminados! Bem-vindos ao episódio do Pet Doc Cast. Hoje a gente vai falar sobre saúde bucal. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, especializada em doenças renais. Já atuo no mercado há 20 anos e sou host desse programa. Ao meu lado, acho que vocês estranharam um pouquinho porque a host veio diferente. Essa mulher belíssima que está aqui do meu lado é a Lisley e ela é a mãe do Ted. Lisley, conta para os nossos iluminados quem é você e o que você está fazendo do meu lado. Que prazer! Me chamo Lisley Chiquini, sou jornalista e mãe do Ted e adorei esse convite, obrigada. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um probleminha que eu passei com o Ted, foi uma experiência bem difícil e eu tenho certeza que você aí na sua casa também deve imaginar tudo que eu imaginava, então a gente vai falar sobre a saúde bucal dos nossos bebês. E temos uma convidada. Uma convidada especialista. Que me ajudou muito, inclusive, que foi totalmente o diferencial nesse período difícil que eu passei com o Ted, que é a doutora Rebeca. Professora doutora Rebeca Bach. Que prazer ter você desse outro lado da mesa, minha amiga. Nossa, que privilégio! Quem será que a gente chama para falar de saúde bucal? Maravilhosa. Ai, meninas, que privilégio estar desse lado de cá e poder falar daquilo que é minha escolha de vida dentro da medicina veterinária, que é a odontologia, né? E ter você, Patrícia, nesse momento que acompanha a minha trajetória profissional, né? Pra gente conversar sobre esse tema. E a Lisley, que foi assim, como eu te falei, né, Lisley, você foi um marco muito importante para mim, não que eu não viva isso com outros tutores, mas você é linda, você é comunicativa, e assim, a gente teve tanto sucesso com o processo, que é muito bom, né, ter o teu exemplo para iluminar os nossos tutores que estão em casa e que, como você bem falou, passam pelas mesmas dificuldades. Exato, com certeza. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o real motivo da gente destinar um episódio só para esse tema. Gente, não é só sobre escovar o dente, escolher pasta de dente, escolher escova, a gente vai falar disso também. Mas é sobre saúde. A boca é porta de entrada do corpo, tanto do nosso quanto do deles. E tudo que a gente coloca para dentro vai ter influência sobre a saúde. Inclusive aquilo que fica aqui dentro. Então, a contaminação, as sujidades, o acúmulo de placa. Se essa boca não está saudável, o resto do corpo pode perecer. E eu tenho orgulho de dizer que a pessoa veterinária especializada que mais tem experiência com isso é a minha amiga. Professora doutora Rebeca teve uma Bach. sorte grande, viu? Teve mesmo. Teve uma sorte grande. Teve mesmo. Ela é, Lisley, convidada para dar aula de pós-graduação nas pós de odonto para falar sobre impacto sistêmico da doença oral, ou seja, as consequências para o resto da saúde do corpo. Então a gente não podia ter ninguém melhor do que ela aqui desse lado. Que certo? ótimo. Eu fico muito lisonjeada com a tua gentileza, a Paty, a tua também, Lisley, mas o assunto é muito sério, né? Então eu me sinto numa obrigação pessoal e profissional de dividir essas informações com os nossos ouvintes, porque eu tenho convicção com os estudos que eu fiz, com o doutorado, com a minha experiência diária na odontologia, de que, de fato, os animais que têm a boca saudável, eles vivem mais e vivem melhor. Ai, que maravilha. Eu acho que para começar o episódio, nada melhor do que ilustrar isso, né? Lisley, conta pra gente. Quem é o Ted? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com vocês? Certo, vamos lá. Eu só tenho Ted de filho pet, nunca tive outro. É o meu primeiro... a minha primeira experiência com o pet foi o Ted. E quando ele era bebezinho... Eu lembro que eu levei ao veterinário, então ele tava fazendo toda a parte das vacinas e tudo certinho. E o veterinário falou, tem que escovar os dentes dele, eu vou te receitar uma pasta de dentes, você compra e faz escovação em casa. Ele ainda é muito filhote, muito bebê e tal. Eu comprei e na minha cabeça, como eu tinha que levar pra dar banho, ele falou, você pode levar no pet que eles também escovam lá. Então eu levava a pasta no pet
e escovava no pet. Pra mim era igual o banho. Vai dar uma vez por semana. Eles vão dar banho no pet, vão escovar os dentes, ele vai voltar pra casa, fica uma semana, volta. Na minha cabeça era isso. Enfim, sempre muito saudável, comilão, brincalhão, bonzinho. Então a gente teve a vida do Ted sempre uma delícia. Quando começou lá, ele tem hoje 9 anos. Quando ele tava com uns 4 anos, começou com um cheirinho ruim na boca. O famoso bafo de onça. Mas bem ruim. E aí eu falava, nossa, tá ficando velho. Porque é o que a gente escuta mais. Nossa, ele tá com um cheirinho tão ruim na boca. Ah, é a idade. Ele vai ficando mais velho, eles vão ficando com esse bafinho. Você tem que ver os cachorros mais idosos, eles têm esse cheiro. E aí eu reclamava no pet, não, a gente vai passar um flúor, fica tranquilo. Então, toda vez que ia tomar banho, faz enxaguante, passa, pode passar. Então era isso. Na minha cabeça era escovação, enxaguante no pet e tava bom. Tava tudo certo. Aí, certo dia agora, nesse ano, ele fez 8 anos, ano passado. E aí começou aquela coisa insuportável. E dele chegar perto da gente, a gente não aguentava. Não, tem que ver o que é, porque tá muito. Ai, tadinho, tá ficando muito idoso, tá idoso. Aí, esse ano, nós encontramos um dentinho dele no chão. Aí, chorei, falei, nossa, meu cachorro tá envelhecendo. Aí, perguntei pras pessoas que eu conheci, você viu, caiu o dente do Ted. Tá velho, é normal, eles perdem os dentes. Começa a cair quando fica velho. Daí eu falei, gente, meu cachorro tá idoso. E sofri muito. E caiu um dente. E eu sempre fui muito certa com a vacinação dele. Então, assim, eu nunca deixei um ano sem dar tudo que precisava, enfim, o que eles recomendam, não sei se é o correto, mas tava lá, todo mês certinho eu levava ele pra tomar. E foi perto dessa que caiu o dente, foi perto desse período aí. Cheguei na médica do pet shop e falei, caiu um dentinho do Ted, né? Tá ficando velho, coitadinho. O que a gente pode fazer? Não tem... Daí ela, vou examinar. Daí ela abriu a boca dele e todos os dentes estavam amolecidos. Coitadinha. E ela super me assustou. Ela falou assim, nossa, você escova os dentes dele? Daí eu falei, aqui no pet, toda uma vez por semana, né? Não, você tem que escovar desde pequeno, tem que escovar em casa. Cair o dente não é normal. Eu, como não? Não tá idoso? Não. Eu tenho um cachorro com 13 anos, ele tem todos os dentes. E eu falei, e o cheirinho? Não, o cheirinho é porque ele tá doente. Você tem que levar ele numa especialista pra poder... Na verdade, eu acho que a gente vai pedir um exame e eu acho que ele vai ter que extrair todos. Ai, meu Deus. Eu fui embora apavorada, chorando. Peguei ele, fui embora chorando. Falei, não é possível. Daí tem um amigo que é médico, até o Dr. Wesley, que cuida dele. Aí falei com o Dr. Wesley, ele indicou a doutora Rebeca, graças a Deus. E eu levei o Ted. Quando eu cheguei lá, que a doutora Rebeca olhou, ela falou assim, a gente vai ter que operar. Porque já tava numa situação muito crítica. E aí, por ela, que eu fiquei sabendo que é necessária a limpeza anual. Eu não sabia disso. Por ela, fiquei sabendo que não era normal cair o dente. Por ela, fiquei sabendo que não era normal o bafinho. Sim. E eu falei, todo mundo acha que é normal o cachorro envelhecer e ter bafo. E aí, sofri, chorei, falei, não vou fazer a cirurgia, não queria fazer. Falei, vou perder meu cachorro, ele vai morrer. Fiquei desesperada. Com medo da anestesia. Fiquei muito desesperada. Porque ele é obesinho, 8 anos, né? Agora ele faz 9. 8 anos. Eu falei, eu não vou operar meu cachorro. Imagina que eu vou dar anestesia geral. E daí ela começou a me explicar de uma forma maravilhosa. Conversei com a anestesista, me acalmaram. É pra saúde dele, é pro bem dele. Se você não fizer agora, vai dar um problema muito pior no futuro, né? E depois ele tá muito mais idoso, vai ser muito pior. E aí a gente fez a cirurgia. Tomou coragem, respirou bem fundo várias vezes. Ela fez a limpeza de todos os dentes. Extraiu alguns que já estavam comprometidos, que não tinha mais o que fazer, coitadinho. Perdeu acho que 12 dentes, né? Perdeu bastante. E eu fiquei muito mal com isso. Porque eu falei, eu sou culpada, responsável sou eu. Porque eu sou a mãe dele. E eu sempre achava que eu tava cuidando perfeitamente. Veio a culpa. Sim. E eu achei, nossa, por que ninguém me falou que eu precisava escovar diariamente, que o bafinho não era normal, que ele precisava fazer a limpeza anual?
nunca ninguém me explicou isso, eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu teria feito. Você acha que eu quero ver meu cachorro banguelinho hoje? Sem dúvida. Não queria. Mas aí eu consegui salvar a tempo, né? Ele ainda tem alguns dentes, eles se adaptam super bem, né? E hoje a escovação é diária lá em casa. Que amor. E ele é maravilhoso para escovação. Mas incrível. eu acho que a primeira coisa que a gente tem que elucidar para você, para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, e isso eu já sei que a Rebeca já fez contigo, é dizer calma. Tá tudo bem, né? A gente sempre sabe que quem tem o pet em casa sempre faz o seu melhor, porque a gente nunca faz esperando errar. E nunca faz querendo errar. Exato. Né? Não. Mas você tem toda a razão. A informação é a base de não tudo. Sabia. Então, esse é o nosso objetivo no Pet Doc, é informar. E é por isso que a gente achou tão bom a gente poder partilhar o teu exemplo com as pessoas. Para que as pessoas entendam que muitos sofrem da mesma dor, que o caminho existe e que não é um caminho tão sofrido assim. Então, Conta, como é que foi esse pós-operatório? Como é que foi a recuperação dele? Como é que ele ficou? Foi rápido, né? Eu achava que ele fosse ficar internado, que ia demorar e tudo. Daí a doutora Rebeca me acalmou com a anestesista. Não, a gente vai fazer cirurgia pela manhã. Quando ele acordar, ele já pode ir embora. Fiquei super feliz, né? Foi um dia bem difícil. Eu fui trabalhar, deixei ele, eu tava muito nervosa. E aí ela mandou mensagem: mamãe, acordei. Ai, meu Deus. Com a carinha dele toda espalhada. Ele tomou banho pra ir fazer cirurgia. Foi de lacinho, foi todo lindo. Judiação! Mamãe, acordei, ele tava todo torto. Descabelado. Tô descabelado, mas passo bem. Foi aquele sono profundo, né? Tadinho. Aí fui buscá-lo, com muito medo, assim. Super, super bem. Voltou pra casa super bem. A gente deu os remedinhos normais, amolecemos a raçãozinha, comia normalmente. A recuperação foi fantástica. Maravilha. Foi fantástica. E após uma semana lá, a gente começou então a escovação, né? Com os dentes que sobraram, judiação. Falei, agora esses dentes vão ficar bons, né? Sim. Porque ele tem que ter dentinho pra passar o resto da vida dele. Sim. E aí, ela em casa, assim, nunca tinha o costume de escovar. Eu não sabia que precisava fazer isso diariamente. Pra mim, que no pet já resolvia. Então, bom, comprei de novo a pastinha. Compramos uma escovinha de criança lá pra ele. E toda noite eu vou escovar os meus dentes. Eu falo, Ted, do banheiro, eu grito. Ted, hora de escovar os dentes. Você acha que ele não vem? Ele vem andando, senta na porta do banheiro e fica assim, esperando. Aí eu coloco a pasta, ele sentado esperando. Eu escovo, eu até filmei um dia já. Eu coloco a pasta, aí eu abro, ela me ensinou bem certinho como eu tinha que fazer. Abro de um lado, escovo, coloco pasta, escovo do outro. E ele fica sentado esperando. Terminei, eu lavo a escova, eu pode ir. Daí ele pega, vai se lambendo e sai. Então ele sabe já que é a rotina dele. E assim, o dente dele tá branquinho, lindo, a gente tá cuidando super bem. Graças a Deus, né? Porque daí agora não tem mais esse medo de passar por isso. Mas e que eu encontro, assim, que tem pet, eu falo, por favor, escove os dentes pra você não passar o que eu passei. Ah, tem que escovar todo dia? Tem que escovar todo dia. Né? Eu olho assim, quando meu irmão tem 2 cachorros e depois que eu passei por isso com o Ted, eles têm a mesma idade. Aí eu falei, vocês escovam os dentes dele? Não, não sabia que tinha que escovar. Falei, gente, vocês têm que ir na doutora Rebeca. Eu já passei uns 300 pacientes pra ela. Não, você vai ligar agora pra ela, você vai marcar uma consulta. Eu já mando, porque, gente, não precisa passar o que eu passei, entendeu? Faz a limpeza sem ter que extrair. Porque é uma tristeza eles perderem os dentinhos. Você veja, só na tua fala, minha cabeça ficou processando aqui N perguntas que a gente tem que pedir para a Rebeca esclarecer. Ah, sim, perfeito. Então, a primeira coisa, por que escovar todos os dias? Isso tem uma explicação, né? A escovação diária, ela vai impedir que a placa bacteriana se acumule na superfície dos dentes. Quem aqui nunca ficou pelo menos mais de 12 horas sem escovar os dentes? A gente fica. Não deveria, mas a gente fica. E a gente, quando passa a língua
na superfície dos dentes a gente não sente uma estrutura pegajosa, mais áspera, isso é a placa bacteriana. A placa bacteriana, é muito importante esclarecer, meninas, ela não é resíduo de alimento. Ela é o resultado, né, de todo aquele metabolismo que existe dentro da cavidade oral. A presença da saliva, de minerais, dos resíduos alimentares, mas ela não é necessariamente alimento, que também é uma outra coisa que existe um mito, né, um conhecimento a respeito disso. Não. Tanto é que pessoas que estão hospitalizadas em UTI e que não estão se alimentando, estão acumulando placa bacteriana. E as enfermeiras, né, o pessoal da enfermagem, escova os dentes desses pacientes que estão entubados, hospitalizados. Então, a placa bacteriana, ela vai se acumular. Ponto. Ela leva em torno de 24 a 48 horas para se acumular. Por isso, da escovação ser diária, porque você impede que ela se mineralize e aí ela vai ficando cada vez mais estável naquela superfície de dente, de língua, né, das estruturas orais e dê origem ao tártaro. O tártaro, que a gente chama tecnicamente de cálculo dentário, é aquela substância mais rígida, acastanhada, marrom, que cobre ali parte, né, parcialmente ou totalmente a superfície do dente. Então, a escovação diária, ela vem com esse intuito, evitar que essa placa bacteriana ela se estabilize na superfície do dente. Ai, doutora, mas eu não consigo escovar todo dia. Ok, então pelo menos dia sim, dia não. Mas você tem que ter como meta todos os dias. Porque garanto, né, Lisley, que eventualmente passa um dia ou outro. Se você tem um compromisso à noite, chega mais tarde. Ele tá dormindo, aí eu não você quero não vai acordar. Não. Né? Então aquele dia passou. Exato. Agora, se você coloca como meta escovar dia sim, dia não, vai ser 3 não e 1 sim, e assim vai se passando. Então, a meta é toda. Quanto melhor você escovar e mais frequentemente escovar, menos placa bacteriana acumulada, né? E a placa bacteriana e o tártaro, ela é a causa da doença periodontal, ou periodontite, que é a principal doença odontológica tanto de cães como de gatos. O que é essa doença? A doença periodontal, ela é resultado do acúmulo dessas bactérias na cavidade oral, que causa uma inflamação, induz a uma inflamação do organismo para tentar combater, né, esse excesso, porque bactérias ali existem, é normal, é fisiológico, é microbiota, né? Mas o excesso dessa quantidade de bactérias incita uma reação inflamatória do organismo, assim como o envelhecimento, o aparecimento de doenças, de comorbidades. Um animal que vem ali com a placa bacteriana, com o cálculo, mas está calmo, uma gengiva calma. De repente, ele se torna diabético, ele se torna obeso, ele se torna um doente renal. E aí tudo piora, o hálito se torna mais intenso. Então são vários fatores, porque a gente tem um componente ali imunológico, que é o organismo reagindo a essas bactérias na cavidade oral, e a quantidade de bactérias que está acumulada. E a gente não pega a boca do nosso cachorro e abre pra olhar. A primeira vez que eu olhei foi com a doutora Rebeca. Ela assim, vou te mostrar. Ela abriu, você tá vendo a gengiva dele como tá vermelha? A gengiva tava toda inflamada. Toda inflamada. E ela, você tá vendo essa parte branquinha? Já tem não sei se era pus, alguma coisa. Já tava inflamado. Eu falei, gente, ele tá sofrendo? Tá, eles são resistentes à dor, mas ele tá sofrendo. É um processo crônico, Lisley. Eu não sabia. Isso vem de meses, de anos, o animal convivendo com aquela destruição. Porque o que acontece? Essa inflamação, né, mediada por essa infecção, causa a destruição da estrutura de suporte do dente. Por isso que o dente cai. Porque vai destruindo o ligamento do dente, o osso, né, que está em torno desse dente, outras estruturas mais, e de repente esse dente perde essa estrutura e cai. Por isso que o velhinho fica banguela, porque ele não passa por esse cuidado ao longo da vida e vai destruindo as estruturas, né, de sustentação e de suporte do dente, os dentes vão caindo. Ou pior, o dente fica ali sendo um foco de infecção ativo, né, uma fonte de infecção ativa e o processo doloroso. Ai, mas doutora, o que a gente escuta muito? Ele tá com a boca podre, mas ele continua comendo. Pois é, Sim. gente, isso é fisiológico, eles precisam comer. E ele se adaptou É àquilo, fome. né? Ele tolera, a gente sabe que os animais são mais tolerantes à dor. O fato deles não manifestarem dor não significa necessariamente que eles não tenham desconforto. Não, e tem adaptações também, né, Rê? Os cães e os gatos, eles não precisam da mastigação como a gente precisa para comer. Exato. Então, eles não ficam mastigando, apertando triturando o dente na hora da mastigação. E aí, inteiro, às vezes. Exato, engole inteiro, às vezes até para não doer, Exato. né? E eu até falo pros clientes, perceba quando eles têm o pânico, ai, mas ele vai perder o dente, como que ele vai comer?
perceba num animal saudável, se ele é mastigador. Gente, nós estamos falando de cão e gato, eles são carnívoros. E os carnívoros não têm por hábito mastigar, eles tinham por hábito lá na ancestralidade dilacerar a presa, cortar e engolir. Mastigadores são os onívoros, os herbívoros, nós somos onívoros, né? Então a gente sim tem o hábito mastigatório. Lógico que eles dão uma mordida ou outra, diminui o tamanho daquilo que eles vão ingerir, né? Pelo tamanho, exato. Mas não é algo importante para eles. Então, muito. Por isso que o banguelinha, o Ted não ficou banguelinha total, ele perdeu alguns dentes. Mas, infelizmente, tem animais que realmente a gente faz extração quase total ou total dos dentes. E eles ficam felizes e contentes, porque eles não dependem daquele hábito mastigatório, eles se adaptam. E a parte melhor que eu digo sempre, nós estamos tirando as pedras do sapato. Exato. Porque enquanto essas pedras estiverem aí, esses dentes que são hoje doentes, eles estão causando problema. E esse problema não é só no cenário da cavidade oral, na perda do dente, ele vai além, né? E tem problemas muito graves, né? Eu acho, Rê, que a gente precisa, aproveitando esse ensejo, esclarecer para os nossos iluminados os sinais passo a passo. Então, a Lisli descreveu todos eles. Então, começa com o bafinho. Essa é a principal queixa. É a principal observação dos tutores. O bafinho é chamar com amor e carinho. Chega lá e fala. Aquele bafo de urubu, bafo de onça velha, bafo de múmia, comeu bacalhau podre. E aí, em casa, bota no comentário como é que você chama essa boca de latrina que você tem aí na tua casa. Né? Porque o odor é horrível. Mas começa pelo mau hálito. E daí depois? Quais são as próximas etapas? Então, a perda do dente. Treinar, eu gosto sempre de treinar os meus clientes a observar a gengiva. Porque a gengiva, ela fica inflamada, ela fica avermelhada bem na margem do dente. Bem onde ela está em contato com o dente, que é a gengiva marginal, que a gente fala. Então, se você olhar a gengivite, essa gengiva vermelha, sangramento não necessariamente vai ter. Às vezes o animal tá brincando, eles refletem muito isso, né? Referem muito isso. Tá comendo um petisco rígido ou tá brincando com algum brinquedo, percebe o sangue no petisco, percebe o sanguinho, não sangue em intensidade, mas em grande intensidade, mas percebe ali pontos de sangue em objetos duros ou nos petiscos mais rígidos. Então, a gengiva inflamada, o sangramento, alguns animais de fato têm dificuldade para se alimentar. Em casos extremos, né, eles diminuem o apetite. E sabe uma coisa que eu acho muito legal dos velhinhos, que existe, normalmente o problema chega na terceira idade, ou quando o tutor, a coisa está muito grave, e aí ele começa a dar atenção para aquela situação, né, na boca. E aí vem o medo, né, Lisli, como você bem colocou, da anestesia, de todo o processo da perda do dente, mas eu tenho muitos e muitos relatos de tutores que após o tratamento e a recuperação pós-operatória, eles, nossa, doutora, ele voltou a brincar. Nossa, imagina. Ele voltou a brincar com a bolinha. Ele chegou em casa, a gente teve que esconder os brinquedos, né, porque ele tava, enfim, tinha acabado de operar. Mas ele já chegou brincando, já chegou correndo, foi super tranquilo. Então, assim, é super tranquilo. E uns remoçam, eles revivem. O tutor fala, nossa, eu achei que ele tá, tipo, 14, 15 anos. Eu achei que ele só dormia porque ele tá velhinho. É gente, o tal de... E aí dor na boca, Deus, dor de dente. Isso é muito comum, Lisli. Isso é muito comum. E aí eles fazem o tratamento, recuperam-se e... Parece que ligam no 220 de novo. Vários, mas inúmeros relatos. Você se livrar daquela dor de dente que te incomoda há anos e anos. Como é que vai pedir? Vocês têm noção da nossa alegria, da nossa satisfação, né? De ver um cachorro, um gato recobrando a sua qualidade de vida a partir de um tratamento odontológico. Nossa, e agora eu olho pro dentinho dele branquinho. Porque antes estava amarelado, né? Tava ali todo... Agora, quando eu vou escovar, eu já fico de olho. Como é que tá? Se tá ficando mais amarelinho, se ainda tá branco? Tô cuidando. Bom, sobre escovação, uma coisa importante. Existem pastas específicas veterinárias. Alguns produtos na veterinária, eles têm enzimas, né? Que na composição da pasta. E aí tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Que as pessoas falam assim, não, como a pasta tem enzima, o veterinário ou alguém me falou que eu só preciso passar a pasta, que ela já vai... A própria presença da pasta, por conta das enzimas, vai desorganizando a placa bacteriana. Isso não é bem verdade, pessoal. Ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas nada substitui a abrasão, a fricção. Né? Porque vocês concordam que se a gente só passar a pasta nos nossos dentes, vai resolver? Não, a gente sabe disso. Viajou, esqueceu a escova de dente, pega a pasta... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer essa analogia com eles.
tem que fazer a abrasão, a fricção. Eu gosto sempre de indicar escova de farmácia humana, escova de criança. Uma de criança, né? Escova infantil, não é de bebê nada. Escova de criança, com criança. cerdas de boa qualidade e macias, né? E aí, os movimentos de vai e vem, cima e embaixo. Ah, mas o animal morde. Sim, enquanto ele vai mordendo, você ele vai passando a linguinha ali. Você vai passando, Mas aí tem uma coisa interessante até, que eu tinha dúvida em relação a isso, da escovação. Que só pra escovar do lado assim. Aí eu falei, mas embaixo e dentro e tal. Aí ele falou, não tem necessidade. Lógico que o ideal era o cachorro abrir a boca e a gente ficar vai lá, né? em todas as faces. Passar o fio dental. Só que também. hoje o Ted, ele já tá tão acostumado que agora ele deixa. E eu brinco com a escova ali É isso aí. Quanto mais hábito, faces né? do dente você conseguir atingir, Lisley, maior a eficácia. Né? O que eu falo? Para aquele animal que, quando você coloca a escova dentro da boca, ele trava. Puxa, não vai conseguir escovar na face interna. Então, priorize a face externa. Mas quanto maior a abrangência da escova e maiores forem os movimentos, melhor a eficácia da escovação. E isso não faz com que ele não precise frequentar o dentista veterinário. Exato. Nós escovamos olhando na frente do espelho durante minutos, passamos fio dental. A gente precisa ir no dentista? Não, e Claro. nós vamos 2 vezes ao ano fazer limpeza, né? Exato. Então, assim, o Ted com certeza Vai ter que fazer de novo. vai pra... Né? E aí uma pergunta muito frequente, qual que é? Então qual que é a periodicidade? De quanto em quanto tempo? Isso. Depende. Depende da eficácia da escovação, depende da predisposição de acumular placa bacteriana e cálculo dentário. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, isso é muito individual. A gente tem que entender o animal, avaliar ele de forma frequente e aí entender se está na hora de limpar, fazer a limpeza profissional ou não, ou ainda é a manutenção domiciliar. Por isso que é importante estar no consultório do dentista, para não perder o time de quando for o momento de fazer a limpeza com o intuito de prevenção e não de tratamento, que daí é o tratamento periodontal, eventualmente as extrações que precisam serem feitas, né? Doutora Rebeca, e por que eu preciso fazer essa limpeza num especialista e sedado? A Lisley mesmo falou, é um procedimento cirúrgico. Por que eu preciso ter esse cuidado? Qual que é a justificativa para eu sedar e fazer com que ele passe por isso dormindo? Eu vou além, Paty, não é nem sedado, é anestesiado. E a anestesia, ela é geral. Ela desconecta o paciente do meio, né? Por quê? Porque os animais não entendem que eles têm que tolerar a vibração, por exemplo, da caneta de ultrassom. Nossa, vocês sabem, a gente vai no dentista, já não é angustiante? A gente não gosta do barulho do motorzinho? Do motor, do ultrassom. Imagine ele deitado, eu falo, agora você fica quieto aí, porque eu vou passar em todas as faces, quando eu passar ali no sulco subgengival, vai doer um pouquinho, daquela sensação, não é aquela sensação, né? Uhum. Então, assim, a gente usa, mesmo anestesiado, a gente usa anestesia local para suprimir dor, né? Isso é bem importante. Mas, enfim, é totalmente incompatível nós fazermos um tratamento odontológico eficaz com um animal nem sedado dá certo, nem, né? Só dormindo dá certo. Tem que ser plano profundo. Por vários motivos. Por isso, porque a gente precisa ter um acesso total a todos os dentes. O especialista em odontologia, ele radiografa todos os dentes, avalia dente por dente sobre o aspecto clínico e radiográfico, isso é fundamental, gente. Então, se alguém oferecer algum tratamento odontológico, às vezes até por um custo menor, né? Pergunte se é um veterinário especializado que vai fazer a radiografia da boca do seu animal, porque isso faz toda a diferença no diagnóstico de lesões que muitas vezes a gente não consegue identificar clinicamente. Então, a gente radiografa todos os dentes, explora, limpa, trata, né, faz tratamentos específicos quando tem retração de gengiva, enfim, em todos os dentes, extrai se necessário for. E uma coisa muito importante, o tutor que manipula a cavidade oral do seu animal, como a Lisley está fazendo agora, e que também leva de forma frequente, auxilia na detecção de outras alterações, por exemplo, um tumor oral. Se você tá mexendo toda hora, Lizzy, se tiver qualquer coisa, um dente quebrado, um nódulozinho, você não vai perceber? Aconteceu isso com o Ted, né, inclusive. É verdade, eu não lembrava disso. Ele tava com um nódulo, a gente descobriu quando, né, na cirurgia. Sim. Aí foi... A gente avaliou. Extraiu, né? A gente removeu e mandou pra análise Isso, histopatológica. e mandou pra análise, ok, era... Não era nada preocupante, mas foi o procedimento. E se fosse um tumor maligno? Exato. Sim. Jamais ia perceber. Eu ia ver ali no meio do dente dele, eu não sabia nem que tinha que escovar, quem dirá.
Sim. Então, a importância desse acompanhamento, né, tanto no consultório como anestesiado, vai contribuir para que eles vivam mais e melhor, porque a gente faz diagnóstico precoce de doença, né? Então, assim, a anestesia é para isso, para a gente ter uma segurança para o paciente, para a gente poder fazer um tratamento eficaz e ele intubado, porque ele fica intubado, ele fica super seguro. Os anestesistas têm controle total de pressão, de respiração, de frequência cardíaca. Então, se tem uma coisa que eu digo que não é motivo de medo hoje na medicina veterinária, é a anestesia. E era o que mais me deixava preocupada. E não é só super você. seguro, né? Foi o que eu fui embora. Eu fui chorando levar ele, desesperada, porque ele ia ter que tomar anestesia geral. E tá tudo certo, Liz, é normal esse medo. A gente também tem medo com os nossos parentes humanos, com os nossos filhos, né? Mas a gente tem que receber a informação adequada para entender que não é tudo isso, né? Tanto é que o risco de acontecer uma fatalidade numa anestesia não é zero, mas é muito próximo dele. Lógico, um animal que tenha mais outras comorbidades, outras doenças, isso vai aumentando um pouquinho. Mas ainda assim é uma condição muito controlada. Então, se tem uma coisa que eu trabalho em paz, né? E eu sou privilegiada porque eu tenho também anestesistas maravilhosos ao meu lado nos hospitais em que eu opero, equipamentos de ponta. Então, eu posso dizer para vocês que vocês podem ficar tranquilos porque vai dar tudo certo, né? E a doutora foi buscar o TED pra cirurgia com o anestesista. Sim. Pegaram o TED, me acalmaram. Não, é tranquilo, a gente vai... Ele fez todos os exames antes da cirurgia. Então, do coração, fez exame de sangue, tava tudo bem. Então, melhor ainda, né? Exatamente, então, assim, mais seguro ainda. E mesmo o velhinho que tem problema cardíaco, problema renal, a gente compartilha muitos pacientes, né, Patrícia? Problema hepático, a gente também vai adotar os cuidados necessários para que ele passe por esse tratamento, né? Porque os animais que têm comorbidades, eles se beneficiam ainda mais. Esse ponto era a minha próxima pergunta. Então, se eu optar por não tratar, ou, né, como a Lisli tinha muito medo, acabou retardando tudo isso, a gente sabe que todo esse lixo bacteriano, fermentação, acúmulo, né, da placa, enfim, pus, reação inflamatória, todo esse lixo vai ser deglutido e vai se espalhar para o resto do corpo. Vai cair na circulação pelos vasos da mucosa, da gengiva. Quais são as consequências? Inúmeras, né? Nós estamos ainda engatinhando na medicina veterinária nesse quesito, né, de pesquisa, mas em humanos já está muito categorizado, muito definido todas as consequências que infecções e inflamações da cavidade oral causam nos outros órgãos, né? E nós na veterinária já temos evidências científicas, apesar de ainda poucas, né? Mas nós já possuímos evidências científicas a partir de estudos, e um deles foi o meu doutorado com isso, em que a gente sabe que a infecção e a inflamação oral impacta principalmente, Patrícia, na saúde dos rins. Na saúde dos rins. E a saúde dos rins é muito, na verdade, é muito silencioso esse processo, né? Impacta em todos os órgãos podem sofrer esse impacto, né? A partir de uma inflamação e uma infecção oral. A gente escuta, né, quando fala sobre humanos, as pessoas dizendo assim, tem que cuidar, as tias, né? As tias, as vovós, tem que cuidar dessa boca, menino, porque uma boca feia leva problema articular, leva problema no coração, leva problema no rim. Isso também é verdade? É verdade, Paty. Apesar de que essa relação direta que existe conosco, seres humanos, com o coração, não existe evidência científica ainda na veterinária e a gente não percebe nos pacientes, tá? Essa correlação direta. Então, na veterinária nos preocupa menos o impacto sobre o coração, mas não nos preocupa menos em relação aos outros órgãos. Aí sim a gente tem que estudar e entender muito do impacto, né? Eu já tive paciente que fez, por exemplo, artrite por conta de infecção oral, né? A gente acredita que foi por conta disso. Então tem inúmeras situações vividas na nossa rotina, bem como os trabalhos, né, os estudos que mostram realmente várias correlações. Uma coisa que me chocou, Rebeca, eu me lembro quando eu comecei a ler sobre o assunto, também muito motivada por você, e quando lá no passado a gente imaginou em fazer um projeto de doutorado juntas. Foi entender que uma boca suja tem impacto sobre a concentração de glicose no sangue. Então, pode induzir pré-diabetes. E mais do que isso, na verdade, é
o paciente diabético, ele tem um descontrole glicêmico a partir de uma boca doente. Então, o paciente diabético com doença crônica, endócrina, outras doenças, não só diabetes, doenças respiratórias, bronquite, colapso de traqueia, tudo isso tem uma relação direta com boca. E esses pacientes que já têm essas enfermidades diagnosticadas, né? Então, o doente renal, o que tem a bronquite, o que tem o colapso de traqueia, o que é diabético, o que tem qualquer outra doença. O hiperadrenocorticismo, que é uma doença imunossupressora bem frequente, né? E todos esses pacientes têm que manter o cuidado redobrado sobre a saúde da boca. Instrutores que vêm para mim, né, porque eu trabalho com doenças renais. Sim. E muitos dos meus pacientes são doentes renais crônicos. Eles vêm com o medo. Mas então agora eu não posso anestesiar por causa do rim? Falei, calma. Vamos avaliar, né? É melhor eu tratar essa boca, limpar essa boca nesse momento, do que deixar a boca nesse estado. Isso acelerar a velocidade de progressão da doença renal e daqui a pouco eu não conseguir nem controlar a doença renal e não poder mexer na boca. Exatamente. Então, quanto mais atenção eu der para a saúde oral, mais tempo eu mantenho o meu paciente doente renal melhor, com mais qualidade de vida. Qual seria o ideal, então, no caso, assim, com qual idade já o pet, a gente pode levá-lo já para fazer essa limpeza? Lisley, eu digo assim, ó, alguns animais, principalmente os de pequeno porte, que é a maioria dos animais que a gente atende, o ideal é uma consulta pediátrica. Ou o veterinário fazer essa consulta já explicando, o veterinário clínico geral, fazer essa consulta explicando sobre a escovação, os cuidados que precisa ter, e também avaliar se não tem persistências de dentes de leite. É muito comum nos pequenininhos eles crescerem, né, chegarem à idade adulta e os dentes de leite eles não caírem. E aí fica o dente definitivo, o dente de leite super juntinho um do outro, acumulando mais placa bacteriana e mais cálculo. Aquelas boquinhas de tubarão cheias de dentinho. E outro problema é que o dente de leite, ele compete com o lugar com o dente definitivo, né? E às vezes faz alteração na oclusão, na posição dos dentes, né? E também na capacidade de oclusão. Então, assim, é importante que o veterinário lá na infância, na pediatria, saiba avaliar a boca e entender se tem alguma alteração. Não tem, foi orientado quanto à escovação, quanto a esse acompanhamento periódico, segue. De repente vir no dentista com 2, com 3 anos, com 4, depende muito da velocidade de acúmulo daquele animal. Quanto menor a raça, maior é a predisposição. Então, Lhasa, Shih Tzu, Maltês, Chihuahua, Yorkshire é uma raça que tem uma predisposição e aí tem uma questão genética associada também muito importante, tá? Então, eles têm muito acúmulo, normal, é comum, infelizmente, chegar um York de 4 anos e 5 num estágio, assim, grave, perder vários dentes. Né, porque esse tutor não foi avisado que era uma raça predisposta, que o cuidado tinha que ser redobrado. Em casa. Exato. Não, no pet shop, né? Exatamente. Então deixa eu falar sobre essa escovação semanal, que o pessoal tem muito disso, esse acalento. Não, mas ele escova no pet. É o que eu mais escuto. É o acalento, né? Já existem estudos que comprovam que escovar uma vez na semana é como se não escovasse. Então, Puxa vida. Por isso que o Ted que desenvolveu tanto probleminha ali. Então, assim, escovar uma vez... Vamos nós escovar uma vez na semana. Pra ver o que acontece. Que é complicado, porque acho que os pet shops, na verdade... Eles vendem isso. Ele tá vendo ali o teu cachorro toda semana. O meu, ele é fiel ao pet que a gente vai. O Ted chegou a morar comigo em Foz do Iguaçu 3 anos. Ele era bebê ainda. Mas quando a gente já voltou pra Curitiba, ele tá no mesmo pet até hoje. Eles estão vendo ele crescer, envelhecer, no caso, já, né? Que tá com 9 anos. Meu Deus, você vê toda semana lá e eu falo, não, pode passar o flúor, pode fazer escovação. Quem tá fazendo não está vendo a situação? Pois é. Você entende? Chama lá a mãe do Ted, avisa ela que temos médicos aqui no pet. Que podem avaliar, orientar. Vamos dar uma olhada. Eu acho que também é muito importante. Essa conscientização, né, Lisa? Exato, porque assim, é um cachorro que tá toda semana lá. É um cachorro que já conhece a boquinha, tá vendo? Sim. Eu tô pedindo pra passar. Exato. Foi o que eu levei pra doutora Rebeca até. Eu falei, como assim? Ninguém nunca me falou nada. Porque eu não fico abrindo a boca do meu cachorro pra olhar dentro.
Eles escovam lá pra mim que tava tudo certo, uma vez por semana. E é interessante, né? Porque todos eles são bastante cuidadosos com o ouvido, com a pele. Então, nos chamam, né? Chama. Olha só, o Johninho tá com o ouvido inflamado. Isso. O fulaninho tá com um nódulozinho na pele. Você já viu? Você já Acontece acompanhou? muito. Você O Ted, faz? ele tem probleminha de ouvido, então volte e meia. Olha, vamos fazer uma limpezinha dos pelos do ouvidinho dele. Chamava a veterinária, dava uma cortada. Agora, a boca, nunca ninguém falou nada pra mim. Então, isso eu fiquei... A gente precisa mudar essa cultura, né? Eu acho que é uma E cultura a gente muda mesmo. isso com informação. Exato. Por isso que a gente tá aqui, tentando conscientizar o maior número de pessoas, Sim. né? Para que esses animais possam receber o cuidado e a atenção necessária no momento certo. Para que não passe da hora. Para que esse rim, quando o velhinho não esteja sofrendo já um impacto de uma doença infecciosa nessa boca, de uma doença periodontal de uma vida. Exato. Né? Então, esse cuidado é muito importante. Doutora Rebeca, a gente fala muito da boca, dos problemas de dente, e a gente acaba puxando muito para os cães. Mas a gente não pode esquecer que os gatos também acumulam placa e também têm problemas orais graves. Faz escovação em gato? Faz, Lisley. Mesmo raciocínio. Olha só. É o mesmo raciocínio que nós conversamos até aqui pro gato, né? Eles tendem a acumular menos de forma geral do que os cães, mas acumulam. Tem gatos que também têm predisposição, acumulam mais e reagem mais à placa. Então, tem alguns animais, tanto cães como gatos, que eles nem acumulam tanto placa ou cálculo, mas eles têm o sistema imunológico dele é mais intolerante àquelas bactérias ali. Eles fazem a inflamação da gengiva com uma frequência muito maior. Muito né? maior, exatamente. Então, outra coisa que é bem importante, a quantidade de tártaro, de cálculo, não determina a gravidade da doença. Há uma relação direta de fato, mas não necessariamente. Tá? Então, às vezes tem um animal que tem menos tártaro e reage muito mais daquele que tem mais, porque depende muito do sistema, uma doença que tem um componente imunológico que já está sendo bem esclarecido nesse sentido. Então, observar a gengiva é super importante. É mais importante do que valorizar a quantidade de placa acumulada quanto que essa no dente. gengiva tá reagindo, o que ela tá mostrando para nós, né? Então, dos gatos, Patrícia, os gatos, eles também têm a doença periodontal, que é decorrente dessa placa, né, e desse cálculo acumulados, e ele tem uma doença específica. Cão também tem essa doença, tá? Mas em gato é muito mais prevalente, que é a lesão de reabsorção dentária. A lesão de reabsorção dentária é uma doença até hoje sem causa definida, não se sabe o motivo pela qual ela acontece, então a gente não tem como estabelecer uma prevenção dela, mas o fato é que os dentes passam a sofrer um processo de destruição, tá? Pelo próprio organismo, né? E essa destruição é muito dolorosa. E aí ela caminha muito junto com a doença periodontal, porque onde tem a erosão na superfície do dente, acumula mais placa, mais tártaro, enfim, né? E esses gatos sofrem muito. Eles chegam, muitas vezes, com dificuldade de comer ou sem se alimentar, porque eles têm essa destruição desses dentes presentes ali e muito dolorosos. Rebeca, eu vou aproveitar esse gancho e vou puxar um pouco pro meu lado, tá? Você já viu que eu já puxei um pouco, agora eu vou puxar de novo. Esses gatos que fazem a lesão de reabsorção dentária, frequentemente têm alterações sanguíneas do cálcio. E a gente acredita que tem a relação com a retirada do cálcio do dente e esse cálcio indo para a corrente circulatória. Quanto mais cálcio tem no sangue, mais passa pelo filtro renal e mais vai parar na urina. Adivinhe qual é a consequência disso? Cálculo renal. Então, olha que interessante. Eu atendo vários pacientes gatinhos com cálculo renal e o meu papel, enquanto nefro, é entender por que está formando cálculo. Sim. Porque se eu não entendo o motivo, eu não consigo bloquear a situação. Entendi. Né? E uma das ações mais importantes que eu tenho no exame físico é abrir a boca desse gato para avaliar a dentição. E aí, se tem o problema oral, eu tenho que mandar para o dentista. Primeiro trata ali, depois... Pode ser só uma coincidência, mas não. E os estudos estão caminhando para tentar entender, né, essa correlação direta. Nossa, e um cálculo renal precisa de cirurgia também? Dependendo, às vezes, sim. Então, é a importância, né? Acho que a principal mensagem que a gente tem que deixar nessa nossa conversa é:
tutor, olhe a boca do seu animal e não entenda que a gengiva inflamada, que a placa bacteriana, que o tártaro acumulado, que o bafinho ali presente é normal porque ele tá velhinho. Que não é. Isso é doença, precisa ser tratada e cuidada de forma adequada. Uma outra coisa que eu acho que é muito frequente relacionada à escovação é, mas eu não consigo escovar. O cachorro é brabo, o gato não deixa, tem situações que mesmo condicionando, porque daí a gente orienta, começa dando a pasta, essas pastas são comestíveis. Dedinho não ali, tem flúor, não tem detergente, então são próprias pro animal. Vai com o dedinho passando pro animal entender que ele vai receber carinho na boca. Faz isso uma semana, 10 dias, 15, quanto tempo for necessário para ele se habituar na manipulação oral. Você que tem filhote, faça isso desde filhote. Mexa na boca do seu animal para ele entender que isso é normal e tá tudo bem. E aí, depois que ele tá bem habituado com a manipulação, aí você vai introduzir a escova. E não pode ser uma forçação de barra, pessoal. Vem aqui, abre a boca, Exato. segura aqui, marido, filho. O cachorro traumatiza o gato, então nem se fale. Tem que ser algo tranquilo, gostoso, do sofá, no momento ali de alegria. Deixou mexer, dá uma recompensa. É o passeio? É o passeio, ou é o petisco, é uma cenourinha. Ache algo que agrade ele, que ele vai entender. Pô, se eu deixar mexer na boca, Eu vou ganhar. eu vou ser recompensado. E dá certo, olha aí, né? Às vezes com um pouquinho mais de dificuldade ou não. Não, mas o meu bicho não deixa, eu não consigo, já tentei de tudo. Tem isso também, né? E aí, o que fazer? Eu ouvi falar que tem um spray que você passa que resolve. Eu ouvi falar que tem um petisco que come e resolve. Uma época, um chiclete. Gente, se existisse milagre, já existia pra nós. Né? Hoje é um dia, né, Paty, que a gente não vai escovar os dentes. Ai, meu Deus. Então, assim, e aí, o que a gente faz? Né? Põe alguma coisa na boca que ele vai limpar e tá resolvido. Não existe. Então, eu digo, se existisse milagre, nós Acontece isso, as pessoas falam, mas você operou o TED? Mas precisa. Não, eu dou aquele osso branco. Meu Deus, eu quero morrer. Aquilo lá limpa tudo. Daí eu falei, não. Você tá de brincadeira. Então, vamos falar sobre isso. Super importante. Existem vários adjuvantes no mercado, vários petiscos que, de fato, auxiliam na limpeza dos dentes, tá? Alguns produtos, né, tem um produto natural à base de alga que você coloca na alimentação do animal, ele cai na circulação e ele ajuda a não ter tanta agregação de placa, de fato existe, mas nada substitui a escovação, isso tem que ficar muito claro, pessoal, a escovação é o pilar primordial da prevenção e da remoção ali da placa bacteriana. Os outros produtos, eles são adjuvantes. Para alguns animais vai fazer efeito maior, para outros menos. Se você dá um petisco pro bicho que é para ajudar ele a limpar o dente, e ele morde, engole, vai limpar? Não vai. Agora ele tem que ficar achicletando, mastigando, aí vai ajudar. Né? Então existem sim produtos excelentes no mercado que auxiliam nesse processo, mas não existe milagre. Existem alguns sprays que o pessoal usa, alguns produtos em forma de gel que passam, ajuda a desorganizar um pouco a placa, de fato existem, mas nada substitui a escovação. Nada vai fazer milagre. Vai ter que ser a escovação diária aliado ao tratamento profissional especializado de tempo em tempo. E esse tempo vai depender de cada animal. E aí, mais uma coisa que eu preciso falar é sobre o osso. Mas osso limpa dente. Osso limpava, não é bem o osso que limpa dente, né? Na verdade, é quando o animal matava a presa, lacerava a presa, rasgava o tendão, o músculo, e esse processo ajudava a limpar o dente. Agora, vamos colocar um dente seco na boca, um osso seco na boca e ficar roendo. O que vocês acham? Vai limpar? Não vai. Mas o grande, o cachorro lá de 30 quilos, não acumula tanto. Sim, ele não acumula porque ele não tem predisposição como os animais menores, né? Isso tem influência inúmeras pelo tamanho do dente, o espaçamento entre os dentes, composição salivar. De fato, os maiores acumulam menos, necessitam, né, de um tratamento mais espaçado, mas não necessariamente é o osso ou o objeto duro. Eu digo a vocês categoricamente, o osso ou qualquer objeto duro, ele quebra dente. E eu vivo isso. Esses animais chegam pra mim com o dente quebrado, gente. Não, acontece. Você só não vê na tua casa porque você não abre a boca ou o veterinário não abre a boca e não vê. Tem uns que passam mal, né? O Ted mesmo, ele não pode com esse ossinho branco. Quando eu era, desde bebê, quando eu dava palitinho e tal, ele passava mal. Então eu já nunca tentei a parte do osso. Sim. O que me passaram uma vez em um dos pets
Ah, ele tá com bafinho, o que eu posso fazer? Ah, coloca tal coisinha na água. Não mudou nada. Negocinho na água. Também é um tratamento adjuvante, né? Esses componentes de água, eles ajudam também a interferir no metabolismo de depósito de placa, né? Eles têm um papel, mas é um papel mínimo ali, né? Pra gente cuidar. diante Por exemplo, do contexto. às vezes eu escovo os dentes dele. Ontem eu não escovei e devo escovar hoje. Vem cá, Ted, eu escovo. Aí eu pego, passo o sprayzinho. O spray Agora antisséptico. você tá... Zerada. Tá a boquinha limpa. Pode ir. Ele dá risada e sai. Ele é uma graça. Eu acho que a gente vai ter que postar o TED. TED. Eu vou fazer certeza. hoje esse vídeo Faz dele. o vídeo, pra vocês Lisley. Eu verem. quero que você faça o vídeo de você mostrando o ritual da escovação. Ela já me mandou o vídeo dele escovando. graça. Dela escovando ele. Então, assim, é muito legal, né? E ele só sai quando eu falo, pode ir. Porque tem vezes que eu gosto de passar o spray. E ele fica esperando. Aí se eu não quero passar o spray, porque eu não passo sempre, eu pode ir, tá liberado. Daí ele pega e sai. Então ele já sabe que tem o ritual da escova com o spray. Esse Mas a boquinha spray cheirosa com 9 uma anos. delícia, não é? É uma delícia. E esse spray que a Lisley fala é um spray antisséptico, né? E ele pode ser usado também de forma intervalada, não todos os dias. Eu vejo muitos tutores que usam todos os dias, né? Então, de vez em quando, pode passar sim, porque ele tem um aroma de frescor, né, Lisley? Então, ele dá aquela sensação de higiene, de limpeza, mas como ele é antisséptico, combate microbiota, ele tem que ser usado de maneira espaçada. Ai. Doutora Rebeca, Lisley, eu acho que eu tenho aqui, ó, na manga, mais umas 20 perguntas. Mas o nosso tempo acabou. A gente tem ainda tantas coisas para falar. As reações inflamatórias gengivais, aparelho ortodôntico, cárie, eles têm cárie. A gente tem tanta coisa para falar que a gente vai ter que fazer um segundo episódio. Com certeza. Doutora Rebeca, sinto muito, você está intimada a sentar aí de novo no Nossa, que próximo esforço! episódio. Vou fazer esse sacrifício pelos pets. Exatamente. Nossos iluminados, vocês querem uma parte 2 para a gente complementar as informações de odonto? Comenta aqui para a gente ter certeza que vai valer a pena gravar esse episódio. Senão eu vou mandar a doutora Rebeca embora. Eu acho Tá? até que é legal depois dar dica das pastas ideais, Lógico, né? Pra pessoa sim, comprar e usar em casa. Perfeito. Eu já sei, né, tudo. Tá craque. Ótimo, Rebeca, muito bom ter você como convidada com essas, né, informações que são extremamente valiosas. Lisley, que delícia Eu que agradeço. trazer a realidade para essa mesa, para a gente conseguir mostrar para as pessoas em casa que o que elas vivem lá é real, é comum e que tem condições da gente trabalhar com tudo isso com segurança e com tranquilidade. Isso. E vou fazer um callback. Tá? Nós temos um episódio sobre anestesia, nós temos episódio sobre alimentação natural versus alimentação industrializada e abrasão. Ponto que a gente vai ter que conversar no próximo episódio. Exatamente. Então, quem não assistiu... a gente tem sobre vacinas também. Então, quem não assistiu esses episódios, volta lá que os episódios estão maravilhosos. Exatamente. Nossos iluminados queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo precioso. Lisley, Rebeca, muito obrigado por estarem comigo. Não se inscreveu no canal do YouTube, tá perdendo tempo. Se inscreve, ativa o sininho, toda quarta-feira às 19 horas um episódio novo, um tema novo, riquíssima informação e experiência para o seu pet viver mais e melhor. Se inscreve no YouTube, nos manda direct se tiver alguma dúvida que tenha vergonha de partilhar com todo mundo. É um sem vergonha, cara de pau? Bota aqui nos comentários a sua dúvida, a gente vai atender com todo carinho. E, se soubermos responder, imediatamente, se não soubermos, procuraremos alguém que nos auxilie. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.